ele pode. Então, se nós não podemos ir, mas nós podemos contribuir. Só quem entendeu, diga amém, queridos. Eu quero que você se prepare aí para o final desse culto. Pastor, eu não tenho dinheiro em espécie, não tem problema. Você pode fazer o Pix na conta da igreja e coloca lá, oferta, Pastor Robson. A Adriana já vai pegar esse dinheiro ainda hoje, ainda vai mandar na conta dele, ou vai entregar para ele em espécie aqui. Só quem entendeu, diga amém. Então, se você pode, estenda para cá a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora pela vida do teu filho, que vai com certeza trazer uma palavra, Senhor, que vai de encontro àquilo que nós estamos precisando ouvir nessa noite. Oro, Senhor, pela vida dele, pela família, meu Pai, que ficou lá na Bolívia, onde eles forem, por onde eles estiverem, o Senhor sempre esteja com eles, abençoando em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. E todos digam amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Amém. Está gravando? O irmão tem uma vergonha danada e ainda vai gravar, né? Irmãos, eu gostaria de agradecer à igreja, ao pastor Pedro, né? Demais pastores, mas especialmente o pastor Pedro e os irmãos, pelo apoio que a igreja tem dado o trabalho missionário na Bolívia. Nesse momento eu quero apresentar 2 vídeos para vocês, 2 minutos e um de 40 segundos, para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho que nós realizamos na Bolívia, tá bom? Depois nós vamos estar conversando um pouco. Tem um vídeo aí, irmão? Nós estamos na Bolívia há 13 anos. Não, o Pedro vai lá salvar o pessoal, vai, Pedro, não deixe eles ficarem nessa situação. Nós estamos na Bolívia há 13 anos, né? Vai completar 13 anos agora em 2025. E conheço boa parte dos irmãos, né, de outros tempos. Não, e agora estou contente de estar com vocês aqui no novo tempo, né? O Márcio, conheci ele há muito tempo atrás. Um projeto de plantação. Volta no início, irmão, por favor. Olá, meu querido e amado irmão Cristo, é o Robson, missionário da Bolívia. Gostaríamos de saudar os irmãos, a igreja, com a paz do Senhor. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para apresentar um pouco do trabalho que desenvolvemos aqui na Bolívia nesses primeiros meses do ano. Tivemos a oportunidade de visitar algumas comunidades indígenas. Recebemos uma visita muito especial do Ministério Love, onde visitamos 3 comunidades indígenas. Essas comunidades são novas e um pastor local da região tem projetos de plantação de novas igrejas nesta região. O Ministério de Evangelismo na escola também tem sido uma grande bênção, uma grande oportunidade para que a propagação do Evangelho do Reino siga adiante. Recebemos uma visita que veio de Campinas, com a coordenação da WP Brasil. Tivemos o privilégio de visitar outras comunidades indígenas, das quais também temos um projeto em parcerias com igrejas locais, de visitar e de plantar novas igrejas. Recentemente, visitamos 8 comunidades indígenas na região do Beni, juntamente com o nosso missionário local, o Renê, e uma equipe vinda do Equador e o nosso líder que veio dos Estados Unidos. Foi um desafio muito grande, um trabalho muito árduo, por causa da chuva, dos caminhos difíceis, mas louvamos a Deus, porque nós conseguimos levar a palavra de Cristo a esses lugares de tão difícil acesso. Gostaríamos de desafiar os irmãos a se envolverem nesse projeto, contribuindo, fazendo uma visita no campo missionário, para conhecer mais de perto a realidade do nosso ministério. E também não podemos nos esquecer das orações dos irmãos, que é o que tem mantido o nosso ministério funcionando. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Pode passar outro? Isso é fila na Bolívia para colocar gasolina.
Como eu disse, irmãos, nós estamos na Bolívia há 13 anos, né? E Deus tem feito grandes coisas por intermédio das nossas vidas, do apoio das igrejas naquele país. Nós trabalhamos com uma missão que se chama WP, né? São duas siglas em inglês, significa Proclamação Mundial. E nós desenvolvemos trabalho de evangelismo. O trabalho que a missão realiza é evangelismo, né? Uns 95% das reuniões que nós realizamos é trabalho de evangelismo. O Lê me olhou ali e falou: Robson, você está bonito, hein? Irmãos, na Bolívia eu passo o ano inteiro trabalhando com índio, né? Aí eu ganhei esse terno novinho, falei, eu tenho que usar numa ocasião especial, senão, né, não posso usar na aldeia. E temos desenvolvido o trabalho de evangelização em muitas comunidades, né, em vários lugares. E a Bolívia está passando por uma situação política muito complicada. Vocês viram esse último vídeo, e tem uma fila muito grande de carros. E isso não somente em uma cidade, em todos os países. O governo está querendo romper relações, né, com os Estados Unidos e está desdolarizando o país, ou seja, não entra o dólar no país. E todo o comércio exterior é feito baseado na moeda americana. Então, os caminhões de combustíveis ficam nas fronteiras, porque o governo não tem como pagar, porque não tem dólar. E os países vizinhos não querem receber na moeda local. Então, isso tem sido um grande desafio para nós, porque muitas vezes ficamos 2, 3 dias na fila, quando chega o caminhão de combustível, e quando chega a sua vez, a pessoa fala, acabou, volta amanhã, né? E quando essa situação acontece, quando estamos no meio de uma viagem, algo que era para durar 12, 13, 14 horas, pode virar semanas na estrada. Então estejam orando, né? Para que Deus possa estar providenciando alguma estratégia para que possamos, né, resolver esse problema, tá bem? Eu já tenho uma ideia, mas é uma ideia muito cara. Estejam orando por isso, porque Deus conhece todas as coisas. Irmãos, nós desenvolvemos trabalhos de evangelização em escolas. Quando não estamos viajando nas comunidades indígenas, fazemos um trabalho de evangelização em escolas, em praças, em bairros, em parceria com igrejas locais que queiram plantar novas igrejas. Quando eu vinha da Bolívia para cá, né, aconteceu algo interessante, porque nós viajamos no meio da selva e encontramos de tudo, né? Como está gravando, eu não vou falar tudo que nós encontramos. Mas uma das coisas que nós encontramos é a polícia no meio da selva. E em uma ocasião, esses policiais, né, de controle ao narcotráfico, estavam no meio da selva. A caminhonete anterior deu um problema e ela parou no meio da lama. E eu disse, olha que posição boa para tirar uma foto. E eu fui andando para trás, assim, para sair da lama, para tirar a foto. Coisa de segundos. Saíram 4 homens no meio do nada. Com arma, me pegaram com capuz. Eu pensei, vou morrer. E ele falou, não, fica tranquilo, é a polícia. Eu quero seus documentos e tudo que você tem aí. Suas identificações. Aí quando eu mostrei as credenciais de pastor, tudo, deixaram ir, né? E nessa vinda para a Bolívia, na estrada, um policial me abordou. Vários policiais. Viram a caminhonete com vidro negro, tudo, o barco da missão. E eles pararam e mão para cima, desce do carro e documento e começam a pressionar, né? Porque é uma zona vermelha, né? Vamos dizer assim, por causa desse celular. É um lugar bem complicado. E eles começaram a pressionar, e eu fiquei tranquilo, né? Dei meus documentos, conversei com eles, abri a caminhonete, deixei que eles olhassem tudo. E quando terminou, que eles viram que eu estava muito tranquilo, um dos policiais me chamou e disse assim, vem cá, o que você é? Eu falei, eu sou pastor. Mostrei a credencial. Ele falou, então vem cá, pastor. Qual o seu número de telefone? Aí eu falei para ele, ele anotou. Falei, esse homem vai aprontar alguma coisa comigo, né? Aí ele falou, eu vou te chamar agora. Me chamou. Aí ele falou, salva meu número. Capitão, não sei o quê. Está marcado no meu celular. Ele disse assim, quando você voltar para a Bolívia, você está de ida para o Brasil, eu quero que você me chame. E eu quero agendar com você, para que você faça esse trabalho de evangelização nas bases militares da Bolívia, onde tem um controle bem severo ao narcotráfico. Porque os nossos homens também precisam da palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus, porque vários setores da sociedade estão abertos para a pregação do Evangelho. As escolas de primária, secundária, universidades,
as aldeias indígenas, os bairros, né? E agora as bases militares. Então eu louvo a Deus por isso, porque apesar das dificuldades que nós passamos algumas vezes no campo, né? Não é nada sobrenatural, todos nós passamos por adversidades. Se eu chamasse os irmãos aqui para contar a história de vocês, cada um teria uma história mais comovente que a outra. Então não estou aqui para contar história, nem para chorar, nada, né? Só quero dizer que Deus tem feito grandes coisas por intermédio do trabalho de evangelização na Bolívia. Amém? Então estejam orando por esse trabalho. Nós trabalhamos na Bolívia, na selva, e temos um barco de 6 metros, com motor de 60, todo equipado. E um outro missionário, além do trabalho de evangelização, nós trabalhamos, tem o trabalho de evangelização e nós temos um trabalho de treinamento para que novos obreiros possam fazer o trabalho que nós fazemos. Porque a Bolívia, apesar de não ser muito grande, deve ter aí em torno de 11, 12 milhões de habitantes. É bem pequena, mas são campos distintos. É um país onde você vê a diversidade cultural, né? Falando sobre as culturas indígenas, em cada lugar. Em um lugar você encontra 10, 12 etnias, pessoas falando nos seus dialetos. E precisa de outras pessoas para trabalhar. Então eu agradeço a Deus também, porque nesses 12 anos nós conseguimos treinar 3 evangelistas. 2 trabalham na cidade, me apoiam na cidade, e um outro trabalha na selva, metido no meio do monte. É meio indígena também ele, né? E nessa última viagem, o líder da missão internacional veio participar conosco. E ele tem 85 anos de idade. 85 anos de idade, né? 85. E nessa viagem, ele foi em um barco de madeira, porque nós fomos em 2 barcos, e ele foi comigo e voltou no barco de madeira. E o barco de madeira você vai todo rebolando. E o guia, que nos direciona no rio, errou o caminho. Ele fez a leitura errada do rio. Você tem que olhar a água, tem que olhar o vento, tem que olhar um monte de coisa. Por isso nós contratamos. E o barco parou em um barranco de areia. Quando ele fez assim, inundou o barco inteiro. Quase virou o barco. Nossa sorte, graças a Deus, né? Não sorte, é que estávamos em um lugar bem raso. E quando saímos, a água batia aqui, somente. Então, não virou o barco, molhou alguns equipamentos. E eu quis levar ele nessa viagem, porque eu tenho um barco, que é da missão, mas que eu uso, que é muito bom, né? Ele é bem estável. E o barco de madeira do outro missionário não é. É algo bem difícil. E no meio do rio, irmão, no meio de um turbilhão, eu não sei como chama aqui. Chama tromba d'água. Quando vem aquele monte, o barquinho fica, né? Parece que está endemoniado. E o outro missionário sofria, apesar de colete salva-vida, mas no meio de, né? E aí eu disse assim, vamos levar o nosso líder lá, quem sabe, né? Deus toca no coração dele. E aí eu tinha conversado com ele no ano retrasado, ele disse, não, um barco é suficiente. E aí eu levei ele para essa experiência. E quando ele voltou, né? Passaram-se aí maio, junho, 2 meses. Ele me chamou e disse, Robson, e como está o outro missionário? Falei, está fazendo os trabalhos no barquinho dele. Ele falou assim, vamos comprar um barco de alumínio para ele. Nós conseguimos os recursos para comprar um barco semelhante ao que você usa. Com toda a logística, com toda, né? Igualzinho. Então, eu louvo a Deus, porque Deus tem aberto portas e Deus tem providenciado aquilo que nós necessitamos para que o trabalho de Deus aconteça. Amém? Agradeço à igreja mais uma vez, né, pelo apoio e dizer que vocês fazem parte desse projeto missionário. Né? Pastor Pedro, já fazem 13 anos que ele está prometendo ir na Bolívia. 13. Né? Até hoje, nada de ver o negão para lá. Né? E é isso, irmãos. Eu gosto de vir aqui na igreja, né, como eu disse, porque eu conheço boa parte de vocês. Né? O Luiz Carlos, a Marta, a Tamir está ali também, né? Tiago, o Edilson, o Márcio, o Cacá. E eu conheço muita gente aí de muitos lugares. Alexandre? Conheço também. Né? Alguns mudaram um pouquinho, né? Uns estão meio sem cabelo, outros estão mais gordinhos, mas conheço todo mundo, né? E eu também sei que mudei, né? Ninguém permanece intacto, exceto o Lê, né? Eu cheguei na igreja, irmãos, eu tinha 17 anos, 16 para 17, em 98, ele devia ter 31, que eu lembro de um culto lá que ele falou que tinha 3.1, mais ou menos. Hoje eu estou com 43, e a Valéria e ele parece que não mudou, tá a mesma coisa. Né, estão iguais,
Então o tempo é generoso com eles. E eu gosto de participar, especialmente da reunião na igreja, dos cultos, porque eu me lembro de muitas coisas, né? Me lembro quando eu cheguei na igreja, o Tiago, que está lá do lado do Lambari, né? Ele me discipulou. No início da conversão ali, eu era católico, bem católico, e ele me explicava as coisas, saíamos para entregar folhetos algumas vezes. Então, assim, tenho boas recordações das vigílias que nós íamos lá com o Lê, quando ele tinha aquele Tempra, lembra do Tempra? Né? Andava até com gente no porta-mala, andava com gente naquele negócio lá. Aquele tempo a polícia não tinha muito problema, né? O Edilson está ali também, ó. Quando eu tinha 8 anos, eu ia em uma igreja, só ia para comer chocolate, né? E o seu Antônio, ele levava. O seu Antônio é o pai do Ronald, né? O pastor Antônio da Batista do Calvário. E ele me levava. O Edilson já estava lá, né? E eu me lembro, irmãos. Então, é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos e saber que de alguma maneira vocês fizeram parte da história da minha vida. Amém? O pastor Pedro eu conheci quando ele chegou também, nós estávamos chegando. O Mateus, em um tempo em que ele era adolescente, tinha mais cabelo que hoje, né? O Gancinho também ali. O Pedro era criancinha. O Pedro já está com barba e o Lê, nada, está igualzinho. Né, irmãos? Então, é um privilégio estar aqui com os irmãos, motivo de muita alegria. Eu me sinto em casa com os irmãos, né? Só não vende as coisas, né, pastor? Não vende nada. Irmãos, eu quero compartilhar um texto com os irmãos, né? Que de tempos em tempos eu reflito sobre esse texto. Especialmente quando eu venho para Santa Gertrudes. Né? Hoje eu estou há 13 anos na Bolívia e é um outro contexto, uma outra realidade. Não digo que é pior ou melhor, mas é uma realidade diferente, distinta. E quando eu chego, sempre que encontro as pessoas, Deus trabalha algumas coisas no meu coração. E eu começo a me lembrar, né, dos tempos de glória. Já. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, por favor. Apocalipse, capítulo 2. Vou trazer uma reflexão muito simples, muito rápida. Se você não gostar da palavra, você vai poder dizer assim, foi chato, mas acabou cedo. Então você vai gostar. Se não gostar da mensagem, vai gostar porque vai acabar cedinho. Apocalipse capítulo 2, todos encontraram? Diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e que você não pode suportar os homens maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e tu os achaste por mentirosos. Sofrestes, tiveste paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Se arrepende, volta à prática das primeiras obras. Porque senão, brevemente virei a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Tenho, porém, isto a teu favor, que você odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, é uma carta que eu gosto de ler, né, que Deus sempre me desafia a buscar algo novo para a minha vida. Nós vemos algo interessante aqui, que ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Primeira coisa que nós vemos na igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha obras. Não era uma igreja apática, não era uma igreja que não trabalhava, era uma igreja que tinha obras, uma igreja ativa. E o texto diz assim, eu conheço as tuas obras. O texto aqui não é semelhante ao Salmo 139, quando o salmista diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto, esquadrinha o meu levantar, o meu deitar, né? Quando meus ossos estavam sendo assim formados, o Senhor já me conhecia. E todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia.
Mas aqui ele não está dizendo que conhece o pensamento das pessoas, embora Deus seja onisciente e saiba todas as coisas. Não está dizendo eu conheço o que você pensa, ele está dizendo eu conheço as tuas obras. E obra é aquilo que nós fazemos, são as nossas ações. E aqui ele está dizendo, eu conheço as suas obras. Então Deus sabe aquilo que nós estamos fazendo. E embora muitas vezes pareça que ninguém está vendo, ninguém reconheça, Deus está vendo. E Ele conhece as nossas obras. Mas o fato dele conhecer as nossas obras pode ser algo positivo, mas também pode ser algo negativo. Porque além de conhecer as nossas obras, Deus conhece também as motivações pelas quais nós realizamos as nossas obras. Qual é a motivação que tem nos levado a fazer o que nós fazemos? Há muito tempo atrás, no ano de 2000 mais ou menos, saiu em uma emissora de TV que eles fizeram uma homenagem a um senhor. Eles chamaram esse senhor e falaram assim, olha, nós vamos fazer uma homenagem e gostaríamos que você participasse, né? E você fosse homenageado. E ele foi participar dessa homenagem que fizeram, fizeram lá para os pastores, só que era algo muito especial e ele não sabia. Em um momento, a esposa desse senhor estava trabalhando no sótão da casa, no porão, e ela encontrou vários registros escritos. Tinha nomes, telefones, fotos, endereços, vários dados de pessoas e de crianças. E ela ficou intrigada. E ela pressionou seu esposo e disse assim, o que é isso? Ele disse, é uma história que aconteceu há muito tempo atrás. É algo do passado. E ela pegou aquele material e entregou para uma historiadora, uma antropóloga e historiadora. E essa historiadora, ela estudava o período da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nazista. Então ela viu que aqueles registros eram de pessoas que aquele homem havia resgatado no período da Segunda Guerra Mundial, antes que explodisse a Segunda Guerra Mundial. O nome desse homem é Nicholas Winton. Nicholas Winton. Ele era um profissional, um empresário, uma pessoa bem-sucedida, que trabalhava na Bolsa de Valores. Era um inglês. E quando ele foi viajar para aquela região, ele viu que algo estava para acontecer. Então, por telegrama mesmo, ele pediu renúncia do seu trabalho. Renunciou, abriu mão do seu trabalho. E ele foi fazer algo que ele propôs no coração dele. Ele começou a ligar e a entrar em contato com pessoas, porque haviam 3 trens cheios de crianças, lotados, que iam ser levados para os campos de concentração e para as câmaras de gás. Então ele começou a intervir com a influência que ele tinha, e antes que o trem fosse interceptado, ele conseguiu mandar 2 para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para vários lugares. Infelizmente, não deu tempo. Quando estava a caminho, explodiu a Segunda Guerra Mundial e as crianças foram mortas. Da maneira mais cruel que se pode imaginar. E isso foi em 1939 até 1942, mais ou menos, que ele realizou esse feito. E desse período, até o ano de 2000, mais ou menos, poucas pessoas sabiam o que aquele homem tinha feito. E aquilo ficou em oculto. E nessa homenagem que eles fizeram, chamaram esse homem e tinha uma mulher do lado dele. E ele disse assim, Sr. Winton, olhe para essa mulher que está do seu lado. E ele olhou e ele disse assim, você reconhece? Ele disse, não. E a mulher disse assim, eu te reconheço. Eu sou uma das crianças que o senhor resgatou naqueles trens que estava rumo aos campos de concentração. E eles se abraçaram, começaram a chorar. E ele disse assim, e a apresentadora, né, estava organizando a reunião, ele estava de costa, abraçado, disse assim, agora vire. E ele virou. E ele disse assim, agora eu quero que todos vocês que estão aqui, que foram resgatados pelo Sr. Winton, eu quero que vocês levantem as suas mãos. E mais de 700 pessoas levantaram as suas mãos. E abraçaram e choraram juntos. E ali naquele meio tinha médico, tinha engenheiro, tinha pessoas de todo o nível social, que foram resgatadas por aquele homem, por algo que ele decidiu fazer, por uma obra que
que ele quis fazer. E eu, vendo esse relato, me fez pensar algo, né? Quais são as obras que nós estamos fazendo? E qual é a motivação pela qual nós estamos fazendo a obra que fazemos? Porque hoje, no mundo tecnológico em que vivemos, é muito fácil nós darmos uma cesta básica, darmos um marmitex, uma sopa no frio e tirar uma selfie. No tempo da pandemia, você fazer uma boa obra e você divulgar. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Cristo disse. O que a tua mão direita fizer, a esquerda não necessita fazer. E a igreja de Éfeso aqui era uma igreja que tinha obras. Não era uma igreja parada, não era uma igreja apática. E o Senhor conhecia as obras desta igreja. O texto segue dizendo assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Então era uma igreja que trabalhava, né? Eu tinha preparado a mensagem na revista atualizada e essa é corrigida. Então, eu estou meio perdido no texto aqui. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Irmãos, labor é um trabalho pesado, ou não é? Esses dias eu passei aqui, eu vi os irmãos ali cavucando esse corredor aí, pessoal suando com a carriola. Eu falei, não é hoje que eu vou conversar com o pastor Pedro, não. Outro dia eu venho, porque hoje o fogo está caindo naquele lugar ali, né? Hoje o mistério é grande. Então, assim, os irmãos trabalhando e levando a carriola, até rebolando, assim, de tão pesado que estava o negócio, né? Então, trabalho, conheço o teu labor, né? Trabalho duro, irmão. O labor é um trabalho duro, até as suas forças terminarem. Então, era uma igreja que tinha obras, que fazia, mas era uma igreja que tinha labor, trabalhava duro. E o texto diz assim: e a tua perseverança. Além de ter obras, de trabalhar duro, até a força se acabar, era uma igreja que perseverava. A perseverança é a característica de uma pessoa que não se abala no propósito que ela tem no coração. Ela traçou uma meta, e não importa o que aconteça, ela cumpre aquele propósito. A perseverança é a característica de uma pessoa inabalável no seu propósito. E essa igreja era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que labutava até cansar. E era uma igreja que não desanimava. E o texto diz assim, que você não pode suportar homens maus, que você pôs à prova os que se declaravam apóstolos, e você achou essas pessoas por mentirosa. Então até aqui, o Senhor Jesus, ele faz um elogio para a igreja. Ele diz, você é uma igreja que trabalha, tem obras. Você é uma igreja, e eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. E aqui ele diz assim, que você não pode suportar os homens maus, que você pôs à prova aqueles homens que se diziam apóstolos, e que não são. E você provou que eles eram mentirosos. Então, perceba, uma igreja que tinha obras, uma igreja que tinha um labor incansável, uma igreja que perseverava, e uma igreja que tinha um bom conteúdo teológico, a ponto de refutar algumas pessoas que se diziam apóstolos, algumas pessoas que se diziam líderes religiosos. Então é uma igreja perfeita, ou não? Nós nos identificaríamos tranquilamente nessa igreja. Ou você não está trabalhando? Ou você não tem obra, irmão? Ou você não está labutando até sua força se acabar? Ou você não tem um bom conteúdo teológico? Era uma igreja desejável de frequentar, porque não era uma igreja apática. Não era uma igreja apática. E o texto diz assim, sofrestes, tiveste paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quando fala de sofrimento aqui, está falando de perseguição. Tem um período na história da igreja que chama o período dos mártires, do 1º século até o 3º século, onde a pessoa, para ser cristã, ela tinha que pagar com a própria vida. Onde imperadores, como Nero, Domiciano, Diocleciano, Nero, para que você tenha ideia, ele incendiou a cidade de Roma inteira, colocou a culpa nos cristãos. E quando, por fim, culparam os cristãos, ele tinha um jardim
que na história da igreja chama o Jardim de Nero. Ele pegou os cristãos, colocou líquido inflamável no corpo desses cristãos, prendeu fogo e iluminou o jardim dele com os corpos dos cristãos em chamas. Nesses primeiros séculos foi construído um instrumento de tortura chamado Coliseu, que até hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. Todo mundo que vai a Roma quer visitar o Coliseu romano. Só que nesse anfiteatro, milhares e milhares de pessoas se reuniam para verem os cristãos sendo decapitados, sendo destruídos e sendo mortos nas mãos de gladiadores e pela boca de feras. Então, quando o texto diz assim, você sofreu, está falando desse tipo de sofrimento. Aquele sofrimento que João Batista passou, que foi decapitado. Sofrimento que Tiago, no capítulo 12, passou também, que perdeu a sua cabeça. O sofrimento de Estevão, que foi apedrejado até a morte. O sofrimento daqueles homens, dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, quando diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 35 e diante. Foram cerrados ao meio, é a sorte de Isaías, decapitados, apedrejados, homens dos quais o mundo não era digno. Então, quando o autor está dizendo aqui, sofreste por meu nome, ele está falando de uma perseguição física. Ele está falando de uma pressão psicológica, onde se você não entregasse o seu parente, a pessoa próxima, você também pagava com a sua própria vida. Então era uma igreja praticamente completa. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que você não pode suportar homens maus, e você provou que eles eram mentirosos e não eram apóstolos. Uma igreja com uma boa base teológica. E era uma igreja, irmãos, firme, que ainda que eles fossem açoitados, apedrejados, decapitados, eles não negaram a sua fé em Cristo. Não negaram. E o texto diz assim, e não te cansaste. Não te cansaste. Nós nos cansamos ou não nos cansamos? Muitas vezes de tentar, de lutar, de insistir, o negócio não vai, nós nos cansamos. Pero Jesus olha para esta igreja e diz assim, vocês não se cansaram, apesar da perseguição, apesar da pressão teológica contrária dos hereges, apesar do trabalho duro, apesar de tudo, vocês foram perseverantes. Então é uma igreja com algo a ser admirado. Mas o que vem a seguir, né? Diz assim, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O teu primeiro amor. Eu cheguei na igreja em 1997, né? E eu estava aqui, tem até lenço aqui, a igreja do pastor tá chique, hein, pastor? Pô, eu vou fazer só para sair na câmera, ó. Vou tomar uma água agora. Nem Salomão, em toda a sua riqueza e glória, foi... O que eu estava falando? Verdade. Hã? Versículo 4. Eu tenho problema, irmão, se eu não... Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu cheguei na igreja em 1997. E quando eu estava falando que nós íamos para a vigília no templo do Letinha, né? Depois ele comprou uma S10 verde, eu lembro até hoje, né? E nós íamos para a vigília com ele, com o Tael, com um monte de gente, irmãos. Orávamos ali, íamos para ver o graveto brilhar, né? Tiago sabe. E era uma fé pura, uma fé ingênua. Ainda que não tivéssemos a maturidade que nós temos hoje, ou a quantidade de obra que nós realizamos hoje, ou o conhecimento teológico que temos hoje. Eu fui no seminário, estudei 5 anos de teologia. Hoje eu vejo as mensagens que eu preguei em 1997, eu teria que voltar pedindo perdão para todo mundo, né? Porque eu disse muita bobeira. Mas, no decorrer do tempo, algo muda em nossas vidas. Eu gostaria que você viajasse para o dia da sua conversão, o dia em que Cristo tocou no seu coração. O meu foi em 1998. As pessoas dizem que eu fui o único milagre daquela campanha. Foi um homem chamado Peter Games,
lá na Quadrangular, na primeira, né, há muito tempo. 1997. E eu fui, o homem pregou, eu não entendi muita coisa, mas ele perguntou, quem quer Cristo no coração? E eu fui lá, na frente. E daquele dia em diante a minha vida mudou. Eu participava de vigílias, chegou um período, e era igreja de etapas, teve um período que teve o Cat Fire, quem lembra? Eu sei que vocês lembram, né? Muitos de vocês. E eu lembro que em uma daquelas reuniões, o Tiago estava ali me evangelizando, né? Tentando tirar ali as coisas ruins que tinha na minha cabeça, de conhecimento. E o pastor falou assim naquela ocasião, você tem que orar, você tem que jejuar, leia a sua Bíblia, se consagre a Deus e o fogo vai te pegar. Irmão, eu trabalhava num horário comercial, eu fiquei o sábado inteiro orando e jejuando. 6 horas da tarde eu comia alguma coisa, varei até domingo à noite, sem comer nada. Eu li 1 Coríntios, eu li 2 Coríntios, eu li Isaías, eu li Jó. Irmãos, em 2 dias. E eu cheguei na igreja e falei, agora o bicho vai pegar aqui, né? Se eu não sair pulando nessa igreja aqui, ninguém mais sai. Irmãos, e começaram a orar, e um caía, e o outro caía, e o outro caía. E eu começava a ver as pessoas que caíam, eu falei, pô, mas esse cara nem paga as contas dele. Pô, esse rapaz estava roubando o fio ali e caiu. E eu tinha vontade até de dar uma empurrada para trás para ver se caía, e não caía, irmão. Fiquei frustrado. Aí, indo embora, eu lembro que eu olhei e falei, pô, Tiago, me consagrei tanto para nada. Aí ele falou, não, você não pode dizer que foi para nada. E a experiência que você teve com Deus? Né? E a comunhão que você teve com Deus? E eu nunca esqueci dessa palavra. O enfático não está no cair, e sim no que Deus fez na sua vida. E eu guardei isso no meu coração. Nunca mais fui atrás de cair. Quando alguém vinha querer me derrubar, eu ficava assim, ó. Não caio mais. Nunca mais. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então o texto nos mostra que uma igreja, e nós, como igreja, podemos ser pessoas que realizam obras sociais, obras na igreja, até construção civil. Podemos ser pessoas que trabalham duro, né? Trabalha até se cansar, até desmaiar. Podemos ser pessoas perseverantes, que não desanima de participar do corpo de Cristo, não desanima de estar nas reuniões, não desanima de nada. Podemos ser pessoas que temos um conhecimento teológico a ponto de refutar qualquer um. Se chegar um TJ na sua casa, você sabe que ele voa. Se chegar um outro, né, tá gravando, não pode falar o nome por causa da ética. Você vai mandando todo mundo embora porque você tem conteúdo. Mas, apesar disso, de tudo isso, faltava algo na igreja. E eles haviam deixado o primeiro amor se esfriar. E a reflexão que eu quero trazer com vocês nessa noite, e para mim também, é como está o nosso primeiro amor. Voltando atrás em 1997, né, com uma fé pura, uma fé ingênua e uma fé muitas vezes ignorante, porque eu criei muitas coisas. Mas a pureza que nós tínhamos no coração, a paixão com que nós falávamos de Cristo para outras pessoas. Estava conversando com a minha mãe tem 78. E aí ela começou a falar, eu fui na igreja aquele período, no dia que nós íamos apresentar o leilão. Lembra? O leilão, né? Eu era o anonimato, irmãos. Olha quem sou hoje. Um missionário entre os indígenas. Saí do anonimato para trabalhar com os índios. E eu falei, mãe, eu vou participar. E eu era um pobre coitado na peça, não falava nada, entrava assim só. Né? E ela foi para me ver. E naquele culto, naquele trabalho evangelístico, que eu não falei nada, só tinha calça caindo ali, 54 quilos molhado, né? Minha mãe entregou a vida dela a Cristo. Minha irmã, meus 2 irmãos, tem um que está meio perdido aí, que entrega e pega de volta, mas fruto de uma fé sincera, fruto de um coração em chamas. Não precisa responder para mim, responda para você e eu respondo para mim mesmo. Como está a nossa vida de oração hoje? Eu tenho 28 anos que faço parte da igreja. 28 anos. Né? Eu estudei teologia, estudei enfermagem, estudei antropologia, tudo isso para trabalhar com índio. Você pensa que é qualquer ignorante que vai? Não. Então hoje eu tenho muito conhecimento. Tenho muitas obras, eu podia pegar vídeos aqui de trabalhos, né? Eu já vi colega desmaiar no meio da selva, desmaiar. E eu tenho como provar porque eu gravei.
Comigo não passa nada, né? Ele desmaiou, eu falei, eu vou guardar registrado para você não dizer que é mentira, né? Desmaiou. Teve um outro que saiu puxado de carriola no meio da selva. Sabe o que é isso, irmão? É labor. É você trabalhar até seu corpo não aguentar mais. Em uma montanha 4.800 metros acima do nível do mar. Você levando equipamento nas costas, você olha para um lado, um cai, o outro cai, e eu só não caí porque eu estava com medicamento até aqui, ó. Né? Tem um medicamento que você toma para altura. Mas você via as pessoas desmaiarem, vomitarem, com diarreia, todo o esforço físico para levar a palavra. Só que mesmo com esse esforço físico, com o conhecimento que nós temos, com a preparação que nós tivemos, em alguns momentos eu me pego pensando, eu estou naquela fila 2 dias esperando, né? E a mulher olha e fala, acabou a gasolina. Volta amanhã, como se fosse pão. Volta amanhã. Aí você vai para as reuniões assim, e aquela motivação, aquela paixão que você tinha em evangelizar vai acabando. Você quer mais que vá para o inferno? Meu, não vou ficar perdendo tempo, não. Minha família está em casa, lá todo mundo passando dificuldade, eu aqui sem ter o que comer na estrada, porque é diferente daqui. Então você vai perdendo o amor em fazer aquilo que Deus te chamou. E aí no seu coração, seja sincero com você mesmo. Como está o primeiro amor no seu coração? Aquele do início da sua conversão, né? Quando você teve o primeiro encontro com Cristo. Os anos se passaram. E seja sincero com você e seja sincero com Deus. Eu não estou perguntando se você trabalha muito na igreja, assim como eu trabalho. Eu não estou perguntando se você tem um bom conhecimento teológico, porque você estudou e se preparou, assim como eu me preparei também. Eu não estou perguntando se você persevera. Claro que você persevera, você está aqui, senão você estaria em outro lugar. Mas eu estou perguntando, irmãos, como está o primeiro amor no seu coração? Como está o primeiro amor no meu coração? Será que as nossas vindas, né, à igreja não se tornou um mero ritual religioso? Algo que nós acostumamos a fazer? Nós cantamos aqui não porque estamos adorando a Deus. Nós cantamos aqui porque nós sabemos cantar. E ainda sem ensaiar, né? Canta melhor que qualquer um. Eu estou pregando aqui não porque eu tenho paixão por pregar. É porque eu estudei, eu sei técnicas de homilética, de hermenêutica, de exegese. Eu conheço a história da igreja. Mas a pergunta é, será que é tudo técnica? Onde está o amor nos nossos corações? Aquele amor que nós sentíamos antes. Eu não digo só vocês, eu pergunto para mim também. E o texto diz assim, lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, primeiro passo, o autor diz, é um texto simples, eu creio que você já leu esse texto, já ouviu diversas mensagens. O texto diz, lembra-te, pois, de onde você caiu. Onde nós deixamos de ler a Bíblia, como nós líamos. Onde nós deixamos de orar, como nós orávamos. Onde nós perdemos o prazer de ter comunhão com a igreja e com os irmãos, como nós tínhamos antes. Lembra-te, pois, de onde você caiu. O primeiro passo é se lembrar. E o segundo diz assim, lembra-te, pois, de onde caístes e se arrepende. E depois de se arrepender, volta à prática das primeiras obras. Se arrepender é mudar o curso. Olha, eu me lembro, eu parei de orar aqui. Então, eu não vou ficar mais no Facebook até 3 horas da manhã. Eu não vou gastar todo o meu tempo no Instagram. Eu não vou ficar nas redes sociais, no TikTok, falando espanhol, assistindo aquele monte de coisa que me emburrece. Aquele monte de coisa que me deixa vazio. Aquele monte de coisa que me afasta de Deus. Então o texto diz, lembra-te de onde você caiu. Quando foi o momento em que você assistiu uma série, né? Peaky Blinders, quem está assistindo essa daí, né? Ou qualquer outra série, causou muito mais desejo e ansiedade no seu coração do que ler a Bíblia. Eu conheço pessoas que assistem dorama, as meninas principalmente, né? Fica sonhando com um príncipe encantado que não existe.
Porque eu conheço os coreanos, eu trabalho com eles. Shrek é um príncipe perto deles. Um príncipe encantado. E nós gastamos muito mais tempo assistindo filmes, assistindo séries, falando sobre política, falando sobre futebol, do que falando sobre as coisas de Deus, do que lendo, escutando e se alimentando com as coisas de Deus. Mas o texto diz assim: se lembra de onde você caiu. Então o desafio nosso, irmãos, é nos lembrar de onde outras coisas, de onde coisas secundárias começaram a tomar o primeiro lugar no nosso coração. De quando o amor no nosso coração se esfriou devido a essa substituição das coisas de Deus por coisas banais. E o texto diz assim: e volta à prática das primeiras obras. É um diagnóstico, né? Você se lembra? Foi aqui. Você se arrepende? Eu não vou mais fazer. E eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a ler a minha Bíblia. Eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a jejuar. Irmãos, quanto tempo faz que nós não jejuamos? Né? Quanto tempo faz que nós não temos um tempo de jejum? E eu não digo um jejum para pedir coisas para Deus. Eu digo um jejum para se consagrar. Para dizer: Deus, eu não consigo me libertar disso. Eu estou preso nesse pecado. Eu estou preso, eu não consigo me libertar, eu sou viciado em internet. E eu vou dedicar esse tempo de jejum. O tempo que eu ia dedicar assistindo isso, eu vou estar jejuando e vou estar lendo a Bíblia. Quando foi a última vez que nós fizemos isso? E eu não digo você, eu digo nós, né? E Deus sabe da sinceridade do meu coração. E diz assim: e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Um historiador, né, há tempos atrás visitou a cidade de Éfeso, que hoje é a Turquia. E o que ele encontrou naquele país muçulmano foram ruínas de igrejas, de templos, e um dia as pessoas cultuaram a Deus. O templo, o castiçal, o candeeiro foi removido, e o testemunho da igreja também, daquele lugar. Por quê? Certamente eles não voltaram à prática das primeiras obras. Certamente eles não se arrependeram. E é o que acontece conosco, irmãos. Se nós não refletirmos, se nós não voltarmos para Deus, seria ignorância de nossa parte pensar que o nosso trabalho, a nossa mão de obra, a nossa perseverança, o nosso conhecimento teológico pode substituir. Seria ignorância nossa pensar que todas essas coisas podem substituir o relacionamento que nós temos com Deus. Se o nosso coração está frio, se o nosso coração está distante, se nós perdemos o primeiro amor, aquele que nós tínhamos no início da nossa jornada cristã, no dia em que as nossas obras forem provadas pelo fogo, só vai sobrar cinzas. Porque Deus, ele está muito mais interessado no compromisso que nós temos com Ele, no relacionamento que nós temos com Ele, do que naquilo que nós podemos fazer para Ele. Nós devemos permanecer em um relacionamento íntimo com Deus. E o texto diz assim, o versículo 6: tenho, porém, isto a seu favor, que você odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui era mais uma característica positiva da igreja. Ela odiava a obra dos nicolaítas. Esses nicolaítas, alguns estudiosos acreditam que eram pessoas que seguiam a seita de Nicolau, um dos diáconos, citado no livro de Atos. E o que ele propagava? Que as pessoas poderiam frequentar a igreja, poderiam servir a Deus e continuar com a sua vida promíscua. Que as pessoas poderiam continuar no seu adultério, na sua fornicação, na sua mentira. E a igreja de Éfeso odiava isso. Isso não era compatível com a palavra de Deus. Então era uma igreja, irmãos, quase perfeita.
Quase perfeita. Uma igreja que trabalhava, que perseverava, que labutava, uma igreja com teologia, uma igreja que odiava o pecado e odiava a pregação daqueles que diziam que deveríamos compactuar com o pecado, mas a igreja só tinha um problema. Ela deixou o primeiro amor dela se esfriar. E a vida religiosa dela se tornou um ritual religioso. Algo que, rotineiramente, nós nos acostumamos a fazer. Pregamos porque estudamos e temos técnica. Cantamos porque temos o talento e somos afinados. Servimos na igreja porque nos acostumamos. Nos congregamos porque virou um clube social, onde nós nos acostumamos a nos reunir. E não importa se eu trabalho com comunidades indígenas. Deus sabe como muitas vezes eu vou para aquelas comunidades. E não falo isso como uma pessoa perfeita. Quando eu estudava no seminário, eu lembro que eu orava, chorava e falava: Deus, me manda para os confins da terra, em lugares que as pessoas nunca ouviram falar do teu nome. E hoje, eu chego nesses confins, muitas vezes andando 10, 12, 15 horas de barco, lugares que nunca um missionário chegou, em que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E eu chego tão acabado pelo desgaste do caminho, com fome, com sede, sem gasolina, preocupado, que quando os indígenas chegam, abraçam, choram, irmãos, muitas vezes meu coração está duro como pedra. Eu estou distante e eu fico cheirando para ver se o cheiro dele ficou impregnado em mim, para você ver quão miserável muitas vezes eu sou. E embora eu fique 3, 4 dias, às vezes, sem tomar banho na selva, né? Porque não tem água. Fala, onde tem água? No rio. E aonde está o rio? Está lá onde você deixou o barco, 1 hora caminhando. Quem vai tomar banho, irmão? Você vai? Que você vai? Né? Então, o nosso desafio, irmãos, e a reflexão que eu gostaria de trazer com vocês nessa noite, é que independente do que façamos, né? Se nós estamos aqui, é porque Deus nos colocou nos lugares que nós estamos. Efésios 4:11 diz que Deus chamou uns para apóstolos. Não digo apóstolo no sentido literal da palavra, porque esse não existe mais. Apóstolo é aquele que foi comissionado e recebeu uma missão direta de Cristo. Então hoje não existe apóstolos. Alguém que se intitule apóstolo, né, irmãos? Não sei quem designou ele, quem enviou ele, mas ele não teve uma visão cara a cara com Cristo. O apostolado se limitava a isso. Aquele que foi enviado e comissionado diretamente por Cristo. Então, que você possa servir a Deus onde Deus te colocou. Que a Bíblia diz que ele chamou uns para pastores, mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não é uma fronteira, não é um carimbo no passaporte, não é você visitar uma comunidade transcultural que vai fazer de você um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. Então, que nós possamos servir a Deus com aquilo que Ele nos deu, onde Ele nos colocou. Quando a Bíblia diz assim, no Evangelho de Mateus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ordem, o imperativo da frase não está em ir, porque muitos ficaram ou não ficaram. A ordem é e sempre foi fazer discípulos. Então o significado original do texto é esse: indo por todo o mundo, façam discípulos. Façam discípulos, como diz em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É uma ideia de missão simultânea. Vocês fazem missão aqui, eu faço lá, o outro faz acolá. E todos nós servimos o corpo de Cristo para o aperfeiçoamento. Só que nós podemos fazer o que fazemos. Trabalhar duro o quanto for. Mas Deus, Ele conhece as nossas obras. A motivação pela qual nós fazemos o que fazemos. E acima de tudo, o texto diz que Ele conhece o nosso coração. E se o nosso coração perdeu aquela chama que nós tínhamos há tempos atrás, Deus, Ele também conhece. E Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender, de voltarmos à prática das primeiras obras. Você guarde essa reflexão simples no seu coração. Deus te chamou para realizar a obra dele.
mas Deus te chamou acima de tudo para estar com Ele e ter um relacionamento com Ele. Amém? Quero chamar o pastor Pedro e que ele possa estar orando por nós. Se porventura algum de nós que estamos aqui, nosso coração se encontra talvez afastado do primeiro amor, frio, que Deus possa restaurar a alegria e restaurar esse fogo em nossos corações. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a igreja, agradeço o pastor Pedro, e Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluia, Jesus.